Eu tenho o maior prazer e uma honra de receber aqui a Aline Montenegro Magalhães. É, a gente já se conhece há muito tempo, não somos tão próximas, mas nos conhecemos há muito tempo, porque nossas pesquisas às vezes se esbarram. Quando eu comecei a pesquisar turismo, eu pesquisava guias de turismo e a Aline pesquisava a presença do Museu Deus também. Histórico num dos guias, enfim. Então, a gente se cruza aí na vida. A Aline é bacharel e mestre, doutora em História pelo UFRJ, trabalhou por mais de 20 anos como historiadora no Museu Histórico Nacional, onde assumiu o cargo de diretora substituta de fevereiro a julho de 22. Atualmente é docente no Museu Paulista da USP. Como bolsista de pós-doutorado do CNPq, desenvolveu a pesquisa Os Negros no Museu Histórico Nacional, por uma coleção descolonizada, 1922-2018. Sua produção tem ênfase em escrita histórica nos museus e no patrimônio, colecionismo, Museu Histórico Nacional e heranças materiais da diáspora africana no Brasil. Essa é uma live do Lembrar, o Laboratório de Estudos de Memória Brasileira e Representação, que é um dos laboratórios vinculados ao Programa Profissional em Economia Criativa e Inovação da ESPM. Temos como objetivo estimular e pesquisar a produção científica em torno da memória e da representação dos campos da indústria criativa, das manifestações culturais e do patrimônio. Bom, Aline, alguma coisa que eu não disse que você queira dizer sobre a sua trajetória? Não, agora eu só acrescentaria que eu também estou pesquisando no Museu Paulista, né? Onde eu estou há 2 anos, Uhum. mas tudo certo, eu agradeço essa apresentação e é isso. Então, tá bom. A nossa conversa está focada nos museus de história, normalmente concebidos de uma forma muito tradicional, como os modelos dos grandes museus dos séculos XVIII e XIX, cuja função, para além de transmitir conhecimento, era construir uma ideia de nação, né, em geral imperialista, fomentar o nacionalismo. No Rio de Janeiro, os nossos museus nacional e o Museu Histórico Nacional foram pensados um pouco sob essa égide. O que mudou? Quando que começa a mudar? E, mais evidentemente, falando de Brasil, em que instituições que isso começa a mudar? Bom, Isabela, em primeiro lugar, eu quero muito agradecer, né? Desejar boa tarde para todo mundo. Agradecer a você o convite para estar aqui. Está sendo uma honra imensa. Inclusive, estou com você aqui do meu ladinho. Viemos para São Paulo, e trouxemos o Rio para São Paulo, né? Um pouco do Rio para São Paulo, e isso no seu trabalho também, que eu sou muito admiradora, sou sua fã. E em relação aos museus no Rio de Janeiro, né, eu destacaria uma diferença em relação ao Museu Nacional e o Museu Histórico Nacional, Uhum. principalmente em função não só do período, né, que eles foram criados, um do século XIX, o outro já no início do século XX, mas também a sua característica, né? O Museu Nacional ele foi criado no contexto da elevação do Brasil a Reino Unido, né? Então ele era um território português, inclusive a criação dele teve relação com essa mudança da metrópole para o Rio de Janeiro, né, a mudança da capital, da metrópole para o Rio de Janeiro, e a necessidade e o interesse em se estudar esse território, né? O, o José Neves Bittencourt ele fala do território largo e profundo, né? Pensando essa territorialidade nova e o tempo, né? Que é estudado na sua profundidade no Museu Nacional. Então ele começa a ter mais ênfase num projeto de identidade nacional no Império, né, após a independência. E o Museu Histórico Nacional ele já é criado em 1922, num período de ruptura, né, porque a República vivia os seus primeiros anos de existência e ainda de uma forma muito claudicante. 22 foi um ano muito marcado
por uma série de crises política, econômica, né? E a comemoração do centenário da independência favorece um espírito nostálgico em relação ao passado e à monarquia. Então, é nesse cenário, né, que o Museu Histórico Nacional é criado, e ele é criado num bairro totalmente reformado, né, o bairro da Misericórdia, que tinha passado por uma série de reformas na prefeitura do Carlos Sampaio, e o principal marco dessa reforma foi a derrubada do Morro do Castelo. Então, a área onde o museu foi instalado, na verdade, foi uma área que foi preservada do período colonial e imperial, porque ele ocupou duas salas do antigo arsenal de guerra. Mas essa construção ela foi modificada, né? Ela passou a ter um outro estilo arquitetônico, que é o estilo neocolonial, para compor a exposição comemorativa, um dos pavilhões da grande exposição comemorativa. Então, ele vem, né, fomentar um pouco, incentivar um pouco esse culto da saudade da monarquia. E essa vai ser uma marca muito forte nos museus de história. A gente vê isso no Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, que foi criado na década de 30. A gente vê isso no Museu Imperial, que é da década de 40. Né? Os museus de história têm muito esse. Aqui no próprio Museu Paulista, que ele foi criado como um museu de história natural, mas ele vai ganhando áreas de história a partir de 22 também, né? E faz essa ligação entre a colônia dos bandeirantes e a independência do Dom Pedro I. E ele acaba se consolidando também como um lugar de memória dessa independência, dessa monarquia, haja vista o fenômeno que acontece todo ano no 7 de setembro, né? Que as Uhum. pessoas vêm, fazem fila, enfrentam filas para exercer a sua cidadania nessa visita ao Nesse museu, vai espaço. ver o Independência ou Morte e tal. E aí você pergunta, isso mudou? Eu não sei te responder se mudou. Eu acho que houve mudanças, né? Uhum. E essas mudanças eu identifico muito mais fortemente na década de 80, 85, Uhum. fim do regime militar, criação de um Ministério da Cultura, implementação de políticas para a área da cultura e os museus mais aproximados às universidades e a produção do conhecimento histórico produzido nesses lugares. E aí você começa a ver um movimento mais enfático de contestação a esse museu, é, do culto da saudade, das relíquias, para um museu mais fórum, né? A gente tem o trabalho do professor Piano Bezerra de Menezes, que é muito Uhum. analítico dessa mudança de foco do museu, né? De templo para fórum. E a gente tem também uma série de pesquisas acadêmicas produzidas sobre o museu, repensando esses lugares e identificando outras possibilidades, né? A Alda Heiser, a Regina Abreu, o próprio José Neves Bittencourt, Miriam Sepúlveda dos Santos, né? Magali Cabral, uma série de pessoas dedicadas a ter um olhar crítico sobre o museu. E isso Uhum. também impulsiona mudanças, porque essas pessoas atuam no campo dos museus e estão justamente fazendo, né, esse balanço entre o museu que foi até agora e o museu que pode vir a ser. Então, eu acho que nós ainda estamos nesse movimento de mudança, museu como lugar de produção do conhecimento, lugar de crítica, né, lugar de exercício de democracia, mas ainda convivemos com essa permanência, com as pessoas que procuram o museu para ver a relíquia do Império, né? Eu acho que o Museu Imperial de Petrópolis, ele é muito sintomático nesse sentido, né? Um museu muito procurado para esse exercício do culto à monarquia ainda, né? Principalmente em função de ser um museu casa, de reproduzir, né, esses ambientes do século XIX que fortalecem muito um sentimento nostálgico, né? Sobre o qual Ricardo Salles escreveu em um livro, né? Falando sobre
o plebiscito, né, que aconteceu na década de 90 e 93. Então, como as pessoas tinham essa referência do Império como um período melhor, né, e muitas vezes romantizado também. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é um pouco como eu vejo, né? Uhum, Há movimentos de mudanças, mas há também muitas permanências, né? E principalmente em função das formas diferenciadas que a sociedade se apropria desses espaços que são os museus de história. uhum. Assim, minha pergunta eu queria que a gente fosse conduzindo para a questão das narrativas, menos do público, eu tinha pensado, e mais das narrativas dos museus, mas a gente chega lá. E aí, a gente, enfim, tem um tema aqui que são as narrativas negras, né, nos museus de história, e aí eu vou, ler aqui um pedaço do texto de um livro recente da Lilian Schwartz, que chama Imagens da Branquitude, a Presença da Ausência. Ela diz: durante muito tempo, pessoas brancas, em sua grande maioria, perceberam, mesmo que de forma subjetiva, suas realizações como universais e, por isso, acabaram não se racionalizando, ou seja, nomeando e estudando sua própria raça, ao passo que os demais grupos étnicos da sociedade têm cor e são vinculados quase imediatamente aos seus fenótipos e origens. A branquitude, enquanto representação, permanece imune, como se fosse neutra, como uma não-cor. A branquitude também cria padrões de imagens e, portanto, de imaginários nacionais. O que te parece mais evidente em termos de imaginário branco, de narrativa branca, nas imagens expostas nos nossos museus históricos? Isso remete muito também ao que a Cida Bento fala dessa invisibilidade branca, né, que é tomada como universal. E nas narrativas de museus, elas ainda são muito presentes nesses processos de heroicização. Então, os brancos, né, eles são os que estão expostos em quadros, muitas vezes até não por serem brancos, mas por serem embranquecidos, né? A gente tem É pintura verdade. histórica, por exemplo, do Nilo É. Peçanha, que era negro e foi embranquecido no retrato, né? Esse Uhum, defeito de cor foi, né, é ocultado na maneira de se colocar, de se construir a memória desse personagem. uhum, Então, nesse sentido, os negros eles estão muito mais ausentes, né, dessas narrativas, eles estão invisibilizados em visões coletivistas, né? Então, eles não são vistos como indivíduos, como sujeitos, são vistos como tipos, né? E esses tipos cristalizados, domesticados em determinados espaços, muitas vezes aparecem em posição de subalternidade, justamente para fortalecer o mito heróico da branquitude, né? E quando uhum, a gente fala isso eu estou falando em todos os museus de história, né? Quando você fala em abolição da escravidão, você não tem a identificação do agente negro nesse processo. Você uhum, tem sempre uma sacralização da branquitude como agente desse processo, e um agente uhum, benevolente, cristão, né? Aí tá a gente tem a imagem da princesa Isabel, já no terceiro reinado, e o negro ocupando esse lugar subalterno. E isso é um repertório de imagens que se reproduz em diferentes contextos, né? No próprio uhum, Museu Paulista, na escadaria, tem um quadro do Rodolfo Amoedo sobre a mineração, e o negro ele está totalmente curvado, e nessa forma dele se curvar, ele fica num nível inferior do bandeirante que está recebendo o ouro, né? Então, uhum, ele está sempre representado de forma diminuída e domesticada. E isso diz muito sobre o que se esperava do negro no pós-abolição, né? Uma posição pacífica, obediente e subalternizada à branquitude. E, Isabela, como você falou, né, da mudança das narrativas, os museus têm mudado muito a sua narrativa, e uhum, essas imagens elas não passam imunes a um olhar crítico, né, a uma historicização. Mas muitas vezes a gente se questiona em que medida essas mudanças elas têm uma eficácia. Por exemplo, no Museu Paulista, que reabriu em 2022,
todas as exposições são fruto de trabalho acadêmico, de pesquisa científica sobre cultura material, diferentes temas. Assim, a gente vê verdadeiras teses de doutorado expostas, né? E trazendo para o público questões que são muito é, pertinentes para se pensar como sociedade, sabe? Mas, ao mesmo tempo, o público vai atrás do independência ou morte. E muitas vezes a discussão fica muito reduzida a é verdade ou é mentira, né? Por mais que haja todo um trabalho científico historicizando aquela produção e trazendo explicações, trazendo inspirações. Eu lembro aqui do trabalho da Michelle Escapol Monteiro, que foi um pós-doc sobre independência ou morte, foi um pós-doc que ela conseguiu transpor para uma linguagem didática que está ocupando o Salão Nobre, mas muitas vezes essa mudança de narrativa ela não consegue mudar determinadas posturas que estão muito fundamentadas, né, muito afetadas pela memória afetiva, né, pelo que a pessoa já vem carregando. Mas essa é a representação do negro. No próprio Independência ou Morte, o negro aparece lá no final, né, quase sumindo da tela, né? E isso também pode ter uma relação com essa ideia de embranquecimento da nação, né? Que em breve esse sujeito iria desaparecer de alguma forma, no pós-abolição, enfim. Então, são narrativas que nós estamos estudando, né, fazendo críticas e fazendo outras propostas, né? E principalmente com coleções que digam mais respeito a essa agência afrodiaspórica, né, E os rompendo um livros pouco. escolares estão acompanhando? Porque quando você me diz assim, o público ainda vem para ver o Independência ou Morte, as crianças estão aprendendo isso ainda nas escolas, né? Então, assim, os livros escolares estão acompanhando essas novas narrativas, essas novas discussões ou não? Olha, Isabela, você trouxe uma pergunta excelente, porque na exposição Passados Imaginados, aqui do Museu Paulista, Uhum, tem uma vitrine só de livros didáticos. E uhum, aí você vai vendo como o Independência ou Morte, ele trabalha com duas pinturas icônicas do museu. É o Independência ou Morte e Gente, qual é o nome do bandeirante que detonou Palmares? Me deu branco agora. A gente fala o nome dele o tempo todo, eu vou lembrar. Mas é esse bandeirante com o ajudante dele. São as duas imagens icônicas. E a gente aham, vai vendo como nos compêndios, né, do início do século, eles são tratados como ilustração real, como presentificação do passado, e como nos livros didáticos atuais, eles são vistos como documento e não como ilustração. E os uhum, livros didáticos atuais, eles promovem um exercício de leitura desse tipo de trabalho. Eu acho que isso tem aham, muito a ver com os avanços na pesquisa sobre pintura histórica, né? uhum, E aí eu cito Amarallis, cito o próprio Paulo Garcês, Jorge Colli, né? Uma série de especialistas que estão atentos e interessados e produzem pesquisa e divulgam e promovem essa mudança no tratado, quer dizer, ou ajudam a promover, né? Ou impulsionam essa mudança nos livros didáticos, né? uhum. Eu vou Então, aqui googar o nome do bandeirante, gente, porque o nome do bandeirante é Domingo Jorge Velho e o ajudante ah, dele, o tenente, que é uma pintura icônica também aqui do museu, e hoje elas aparecem de uma forma diferente nos livros didáticos. bacana. Aline, e onde estão os negros nos museus brasileiros? Na maioria das vezes invisibilizado, na maioria das vezes representados por aquilo que não os representa, né? E Uhum, aí eu falo dos instrumentos de tortura, que são muito presentes nos museus de história, como única forma de tratar os negros. Então, uhum, você reduz essa experiência, né, negra à escravidão e à violência da escravidão, que não diz respeito a eles, diz respeito à branquitude. Aí tem mais uhum, uma invisibilidade da branquitude, porque uhum, os instrumentos de tortura foram produzidos e utilizados por eles,
Mas Aham, quando eles adentram o espaço do museu, eles dizem respeito aos negros. E não há a responsabilização de quem usou, né? uhum, Então, se favorece uma imagem romântica de que aquilo passou e passou graças à branquitude, e não se assume a responsabilidade sobre os ferimentos que foram feitos e sobre como esses instrumentos seguem nos ferindo, né? Na uhum, realidade que a gente vive, de grande mortandade da população negra, né? De maus tratos, o sistema carcerário, né? Tendo a população negra como a maior, né? A maior ocupante dos presídios, a maior perseguida, né, a mais perseguida. Então, isso diz muito respeito a esse presente desses instrumentos de tortura que seguem sendo expostos nos museus e muitas vezes sem uma problematização, né? E como eu falei, né, subalternizados, invisibilizados, tratados como tipos. E muitas vezes, quando você tem um protagonismo negro, você embranquece, né? Era um pouco a questão que o Emanuel Araújo trabalhou numa exposição que teve no Museu Histórico Nacional em 2001, chamado Negras Memórias, Memórias de Negros, que ele uhum. via necessidade de mostrar as imagens dos nomes de rua, tipo Paula Brito, né, Juliano Moreira, e mostrar, eram negros, né? Aham, Porque às vezes, por ter um nome de destaque, no imaginário social, essas pessoas não são negras. uhum. Então, é Eu um. lembrei agora dos engenheiros Rebouças, né? Sim. Dos irmãos Rebouças. Aline, vou botar aqui uma imagem que eu achei legal. Você quer comentar? São Eu acho que revista são ilustrada, é isso? eu acho que são caricaturas no Museu Procópio, Mariano Procópio. Mariano Inclusive, a Procópio. Princesa Isabel está aqui no cantinho, né? Isso, exato. Então, eu acho que são. É, quando eu fui procurar essa imagem, eu achei essa daí, e eu acho que são caricaturas expostas referentes a essa imagem. Você não sabe do que se trata, não, né? Não, eu não conheço essa exposição, mas eu acho importante, né, trazer esses contrapontos Uhum, ao objeto que está exposto, né? uhum. E possibilitar outras leituras desses eventos. Sim. E a revista Ilustrada é uma fonte super importante, né? Tem uma grande amiga, Angela Teles, que estudou, né, bastante essas caricaturas, porque é uma representação, né, dos acontecimentos a quente, né, quando eles Uhum, estavam uhum, acontecendo, e contrapõe com essas imagens que vão sendo uhum, construídas posteriormente, no sentido uhum, de favorecer uma memória, né, uhum. De desses construir acontecimentos, uma. desses É. personagens. Uhum, Então, achei bem interessante essa iniciativa do Mariano Procópio, que é um museu também que está super se repensando, que está super, uhum, né, mudando suas narrativas, tem uma parceria muito grande com os professores da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Isso é bem uhum, importante nesse movimento, né? uhum. Nesse diálogo entre as instituições. E é importante, eu fico feliz de ver esses esforços, né? E esse movimento que agrega, né, tantas pessoas, tantos saberes diferentes, tantas linhas. Muito bem. Aline, fala para mim da Maria Cambinda. Como que você encontrou a Maria Cambinda na sua vida? Isabela, primeira vez. Você sabe que eu fiz o mestrado sobre a Inspetoria de Monumentos Nacionais, né? Que foi o Aham, primeiro órgão de preservação do patrimônio. Só que ele não chegou a ser nem órgão, tadinho. Ele era um departamento do museu, durou 3 anos só. Enquanto a sua legislação dizia mais respeito ao controle de objetos antigos, né? Comércio de objetos antigos, a ação foi totalmente voltada para a preservação de monumentos na cidade de Ouro Preto. uhum, Só que antes da inspetoria, a inspetoria funcionou entre 34 e 37, o Gustavo Barroso já tinha, você sabe, né? O Gustavo Barroso, primeiro diretor do Museu Histórico Nacional. Falo muito dele, agora estou falando um pouco menos, que agora eu estou falando mais do Toné.
Ele se ofereceu para o presidente Antônio Carlos, que era o governador do estado de Minas Gerais, que agora a gente chama governador, na época era presidente do estado de Minas Gerais, Uhum. ele se ofereceu para fazer reformas em monumentos de Ouro Preto, porque ele tinha um conhecimento e tal, e ele atuou lá de 28 a 30. E aí, com a Revolução de 30, o presidente Antônio Carlos saiu, foi deposto, e o Gustavo Barroso também encerrou as suas atividades, e depois ele voltou com a inspetoria, talvez para, né, dar continuidade a esse trabalho que ele tinha finalizado em 30. E todo o acesso que eu tive à inspetoria foi no volume 5 dos Anais do Museu Histórico Nacional. Que esse volume 5 foi uma dor de cotovelo do Gustavo Barroso por ter perdido espaço nessa área de preservação do patrimônio. 37, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional foi criado e o Gustavo Barroso passou a ocupar um lugar secundário, né? Ele fazia parte do Conselho Consultivo e tal, mas ele não estava capitaneando as ações de preservação, de tombamento e tal. E em 55, ele lança um volume dos Anais que ele denomina um documentário das ações do Museu Histórico Nacional na defesa dos monumentos. E aí tem correspondência, tem relatório, tem imagens. Foi assim foi uma grande fonte para entender o que que foi a inspetoria, né? Porque ela, talvez por ter funcionado por pouco tempo, talvez por ter sido dirigida pelo Gustavo Barroso, ela caiu no esquecimento na historiografia das políticas de preservação do patrimônio, né? Tinha às vezes um parágrafo, tinha às vezes uma página, mas sempre, né, já descredenciando as atividades dela por N razões. Uma das alegações é a falta de cientificidade. E nesse dossiê, eu não só tive acesso à documentação, mas também tive pistas de outros documentos. E aí que a Maria Cambinda entra, porque a Maria Cambinda ela é tratada numa correspondência entre o Odorico Neves, que era o juiz da Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Pretos à época, que não era mais chamada de Rosário dos Pretos, era chamada só de Nossa Senhora do Rosário. O Odorico Neves era branco, era parte da elite ouro-pretana, e o Gustavo Barroso, nessa reforma que ele fez na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, entre 28 e 30, ele encontrou essa máscara, um instrumento de percussão, denominado caxambu, uma coroa e um cetro do reinado de Nossa Senhora do Rosário. E esses objetos estavam meio que jogados num não lugar na sacristia. E ele passa, olha, se interessa e pergunta se pode levar, porque ele tinha dessas, sabe, Isabela? Ele ia num lugar, ele trazia alguma coisa. Ele trouxe anjo de aleijadinho Aline, da desculpe te igreja. interromper, que eu acho importante dizer por que que isso é considerado uma máscara. Ah, vou te falar. Ela na documentação, ela é tratada como boneca. Aham, E aí aparece nessa correspondência o Odorico Neves falando que o Gustavo Barroso poderia levar, porque ela não era importante para o culto católico, aham, né? O culto católico que já tinha passado por um processo de romanização, proibição dos batuques, né? Embranquecendo também, né? uhum, E aí, nessa correspondência, quando eu fiz a exposição sobre a inspetoria em 2004, eu procurei ela. Só que eu não encontrei, eu encontrei ela, mas ela não era ela. uhum, Por quê? Porque na documentação dela, ela estava como deusa da fertilidade. aham, por E causa da não fenda. tinha, por causa Aham, dessa fenda, que, né, aham, parece uma vulva mesmo, né? E pode aham, remeter a essa hipérbole, né, das aham, genitálias que são comuns a algumas imagens de divindades africanas. aham, aham, Mas eu também nem sei se foi isso. Isso é uma hipótese, porque a documentação museológica, quando se trata de objetos da diáspora africana, ela é muito esvaziada, né? uhum, Esvaziada de sentido, esvaziada de informação. E uhum, foi uhum, assim que ela estava, né? E o Antonelli, na época, que era o museólogo, ele falou: não é essa daqui, não. Aí eu olhei, eu falei: pô, mas ela é uma escultura, né? Na carta diz que é uma boneca.
né? E eu não vou arriscar botar que de repente não é, porque a gente não tinha imagem, não tinha, né? E Uhum, aí de 2018 para cá que a gente foi retomando o fio dela, né? E uhum, cotejando com outras fontes. A Juliana Bevilacqua, que na época trabalhava no Museu Afro-Brasil, ela escreveu um e-mail perguntando se essa máscara estava no museu, essa máscara e uma outra estatueta iorubá, porque ela leu uma reportagem do Mário Barata, que é um historiador da arte, museólogo, trabalhou no Museu Histórico Nacional uhum. também, numa revista ilustrada, acho que era a Revista da Semana, de 1941. E ela coloca no e-mail, né? "Ah, gostaria de saber." E a gente manda ela e a Deus Urubá. Mas sem saber que ela era aqui, o Mário Barata estava se referindo na reportagem. Aí eu Uhum. consegui acessar essa reportagem na internet, e aí foi um match, né? Eu falei, você estava sempre aqui, eu nunca te vi, Aham, né? Eu precisei, aí tá com legenda, e ele fala do tipo de entalhe, que é aham. africano, E todo mas esse tempo ela esteve aonde? Dentro do ela museu? ficou em reserva técnica muito tempo, né? Uhum, Por uma questão da estética da colonialidade, né? Ela não era aham. vista como objeto religioso, ela não era vista como objeto de arte, ela não era vista, então ela ficava num não lugar. Né? Quando ela chegou logo, tem uma imagem de uma sala que ela fazia parte, a sala Antônio Eu Prado. acho que eu tenho aqui, não tenho certeza. Deixa eu ver. Ah, é. Ela aparece no chão. Aham, aham. Ela e o Caxambu. O Caxambu está aqui do lado. Eu não sei se dá para mostrar aqui, não sei se aparece o meu mouse. Aqui está o Caxambu e aqui está a Acho que Maria não. Cambina, no chão. Inclusive, esse suporte, ele foi colocado justamente para ela ficar no chão, porque ele não é original dela. Aham. Esse suporte foi para ela ter sustentação em pé. Por quê? Porque ela é uma máscara. Então, Essa, isso que eu queria que você falasse por que que ela é uma máscara. essa, esse orifício era uma forma de encaixar o rosto. Uhum, E há indícios, né? Isso quem está estudando comigo, com muito afinco, né? É a Solange Palazzi, que é da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, e ela é da Pastoral Negra, e ela tem justamente atuado nessa reconexão ancestral da Irmandade com o seu passado, né? Porque ela passou por um embranquecimento muito grande e, inclusive, ela tinha dúvidas se esses objetos ainda estavam no museu. Então, uhum, ela comenta que, muito provavelmente, a pessoa colocava esse orifício no rosto e essa máscara ela era composta, né? Ela tem orifício na orelha, então deve ter sido para um colocar algum brinco. adereço. Aham, Ela aham, tem uma marca aqui que a gente não sabe se é uma coroa de espinhos ou se é ranhura de algum aham, adereço que vinha na cabeça. E aí ela faz, aham, né, uma conexão com esculturas africanas que eram cobertas de palha, né? uhum, E tinham essa mesma, uma configuração parecida, né? uhum, Mas ela ainda é um grande mistério, Isabela, para a gente. A gente uhum, segue, né, tentando entender sagrado e profano, né? Quais uhum, eram as festividades? Existia uma festividade chamada Cambinda, na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Então, a gente está ainda nessa busca, porque é o que o Michel Trouillot fala, né? De um silenciamento do passado que atinge diferentes esferas, né? Uma delas é a documentação, é o arquivo. Então, você tem a materialidade, mas você não tem a informação que dá sentido a ela, que nos ajuda uhum, a entender a função social dela, o papel que ela teve na sociedade do século XIX. A gente sabe que ela é do século XIX, né? uhum, E a gente está nesse sentido de recuperar. E uma das formas é essa associação também com a memória dos moradores de Ouro Preto, né? A Solange conta que numa região as crianças eram assustadas ou ameaçadas, né? Se não se comportar bem, a Maria Cambinda vem te buscar, né? Então, bicho-papão. como é que paira na memória, né? No imaginário dessa comunidade Uhum,
da Maria Cambinda. Para uns, ela era uma branca, né? Uma noiva que foi emparedada e ficava gritando, emparedada viva, e ficava gritando. Então, Aham, são ai, que várias horror. histórias, né? Que, Aham. que a envolvem, e a gente continua perseguindo, continua buscando identificar e entender a Maria Cambinda. Mas foi assim que ela surgiu na minha vida, né? Estudando as iniciativas preservacionistas do Gustavo Barroso no Museu Histórico Nacional. E e é isso, você perguntou, né? Então, ela ficou durante muito tempo em reserva técnica, e quando ela saiu, que foi em 2009, para o novo circuito, que não é mais novo, né? E já está sendo renovado, Aham. inclusive, né? De exposições, ela foi reduzida a uma alegoria ao continente africano, ou seja, ela foi E é reduzida essa vitrine que está é aparecendo aí, essa né? vitrine que está Aham. aparecendo, né? Que você tem a representação da América com a Jupira do Francisco Braga, que é uma outra individualidade negra que não está visível nessa vitrine, não tinha nenhuma referência a ele. A escultura tumular, né? Que é a Jupira, que essa que é a maquete do José Honório Peçanha, mas José Honório Peçanha, não, Honório Peçanha, eu acho. Estou misturando o artista Honório Peçanha. Hum, Ele a, a- foi uma subvenção quando Francisco Braga fez um ano de morto. Eles fizeram uma subvenção pública e construíram esse monumento para o mausoléu dele. Então, a uhum, maquete foi no Museu Histórico, acho que em 1946, e o monumento, né, a escultura está no cemitério do Catumbi. Só que o Francisco Braga também é uma figura apagada. Ele tem a coleção dele lá, o espólio dele foi para lá, e ele apareceu durante um período, na época que tinha uma sala da música brasileira, que era só música erudita, na década de 50. Era o Carlos Gomes, Francisco Braga e o Padre José Maurício. E ela está aqui só representando a América. A Maria Cambinda está só representando a África com África essas presas, né? Essas presas de esculpidas. elefante. Uhum, E o Oriente, a China, está representado pelas louças de Macau. E os uhum, Lusíadas aqui, né, os de Camões, com essa coisa da língua, instrumentos de navegação. Então, tudo diz respeito ao protagonismo português nas expansões marítimas e no processo de colonização. Então, uhum, você tira, né, você invisibiliza, você descontextualiza esses objetos do uhum, período feito, do período que foi usado, transforma numa alegoria, e essa uhum, alegoria ela é esvaziada do seu sentido documental, quando ela está apenas para representar uma ideia, né, a uhum, ideia de conquista portuguesa do além-mar, né? aham. E eu te digo que eu fiz parte dessa curadoria. Meu nome está Aham, aí desde 2009, mas o que que é aham. importante, né? Marcar a importância de que uma exposição concluída, ou, mentira, Não uma é exposição concluída. montada, ela não é concluída, e os estudos Aham, eles seguem, e seguem aham. também sobrepondo narrativas, elucidando os silêncios, e isso é um pouco o espírito da Brasil decolonial, que eu acho que é o que você. Isso aí, então. Então, agora eu queria que você falasse como foi realizado esse projeto, essa exposição Brasil Decolonial, Outras Histórias, que apresentou um confronto de narrativas e intervenções no circuito principal do Museu Histórico Nacional, né? Enfim, vale dizer aqui no ar que essa exposição está no Google Arts and Culture, né? E eu tenho uma figurinha aqui, eu tentei pegar alguma figurinha dela e a figurinha não está boa, mas eu mesma vou fazer aqui o áudio da legenda, né? Que é uma exposição que desconstrói a narrativa original da exposição permanente, mostrando isso, né? Que risca uma palavra, substitui outra, né? Enfim, então fala um pouco desse projeto que é super bacana, e eu queria também te perguntar se isso se tornou uma exposição permanente ou se isso foi só uma exposição temporária, né? Se essa nova narrativa da exposição permanente ainda está em vigor no museu.
Então, Isabela, esse projeto, na verdade, foi um projeto que começou em 2018. E ele começou com uma equipe da Unirio, a professora Márcia Chuva, a professora Keila Greenberg e a professora Leila Bianchi Aguiar, e, Uhum, na época, bolsista Brenda Coelho, que faziam parte de um projeto internacional chamado ECHOS, que, na tradução do inglês, é Patrimônio Colonial de Cidades Entrelaçadas. E aí elas produziram uma série de coisas e pensaram no Museu Histórico Nacional como um lugar para fazer uma exposição que discutisse esse patrimônio que entrelaçava Rio de Janeiro e Lisboa, né? Esse projeto é uma parceria da Unirio também com a Universidade de Coimbra e aí elas visitaram o museu em 2018 e eu estava justamente fazendo meu pós-doc sobre, né, essa coleção, porque eu estudei Museu Histórico Nacional minha vida inteira e eu vivia repetindo, os negros e os índios eram os outros dessa nação. uhum, Em 2018, né, em função de toda a carga desse ano, né, 30 anos da Constituição, 130 anos da abolição da escravidão, 10 anos da Lei 11.645, que torna obrigatório o ensino de história da África, da história e cultura africana, afro-brasileira, indígena. Então, eu falei, gente, mas como é que o museu ele pode contribuir para o cumprimento dessa lei, né? Como é que um professor da escola pode trazer seus alunos aqui e trabalhar a materialidade dessa África, dessa Améfrica, né, no museu? E foi isso que mobilizou. E aí a gente, né, eu falei, nossa, eu estou justamente estudando isso, eu fiz uma visita com elas, uhum, né? Eu e a Fernanda Castro, que hoje é a presidente do IBRAM, e ela era educadora na época. uhum, E aí é impressionante também esse olhar do outro, né? Porque eu, por mais que eu tivesse um olhar crítico ao museu, eu também era autora daquilo, né? Então, e quando vem o outro, né, e aponta, olha como é que isso aqui está tratado e tal, e aí a gente desistiu de fazer uma exposição, porque a ideia era fazer uma exposição com colonização, sobre a escravidão, porque a gente chegou à conclusão que o patrimônio, né, que une, né, é o patrimônio afrodiaspórico, né, o patrimônio que foi gerado com tráfico negreiro, tráfico atlântico de escravizados e tal. E aí a ideia era fazer uma exposição. E aí a gente pensou, o museu já tinha tido experiência de exposição, de intervenções, exposições que eram intervenções, em dois momentos diferentes. Um, Histórias Fora do Lugar, que eram instalações artísticas em vários pontos do museu, e sempre também no sentido de tensionar, de provocar reflexão. E a exposição do Prêmio Marco Antônio Vilaça, de 2018, que inclusive a gente tentou, né, reativar algumas dessas intervenções, não conseguimos. Mas o que que foi importante? Ver que essa linguagem da intervenção, ela seria mais potente, porque ela não deixaria a exposição num lugar confortável e provocar em outro lugar. Era gerar o desconforto naquele mesmo lugar, uhum, né? naquele percurso. Naquele percurso. E a Maria Cambinda, ela acabou sendo símbolo dessa exposição, porque foi o processo de decolonização do objeto. Né? Ele saiu da condição de alegoria, ela saiu da condição de desconhecido, de invisibilizado, para trazer um protagonismo, que é um protagonismo que eu venho estudando ainda hoje, inclusive no Museu Paulista, que é das Irmandades Negras, que não está colocada. A igreja católica é representada pela arte sacra, pelos objetos sacros, e você não tem nenhuma referência às Irmandades Negras. E a Maria Cambinda, como Caxambu, eles passaram a ser, né, um documento que fala sobre essa agência e essa reexistência de negros em irmandades, em associação de ajuda mútua, né? Inclusive com uma estética ancestral africana. Então, por isso que ela se tornou o centro ela se tornou o símbolo dessa exposição, inclusive tem Aham, uma carinha estetizada aham, dela, né, aham, como é que é o nome? Érica,
A Érica, ela produziu essa Ilustração. carinha. Érica Abreu, o nome dela, Érica Abreu. E aí, no que consiste essa exposição, né? Ela consiste em 17 intervenções ao longo do circuito permanente. Uma delas é a sala Lembranças da Escravidão, né? Onde tem um Pedro II imponentíssimo, né? Do Francisco Chaves Pinheiro, e que ele recebe uma outra legenda, a sala recebe uma outra cor. Outras salas recebem outros painéis, como esse da Riqueza e Escravidão, que a gente risca o texto e muda todo o sentido, né? A gente substitui palavras, risca palavras, e ela ganha um outro sentido. É, Isso ainda está lá? Ficou permanente? Não ficou permanente, mas será incorporado pelo novo circuito, porque Aham. eu acho que ela vai ficar ainda um tempo, Então mas ainda está lá, ainda ela está. ainda está lá. Ela ainda está lá, E quando a gente chega para visitar, recebe um folderzinho, ou recebia, que recebia. explica um pouco, recebia, que explica um Agora é pouco. QR Code. Ah, tá bom. Que explica um pouco o que que é isso, né? Então, assim, você acha que é claro para o visitante desavisado é, que tem ali um. Não, né? Não é claro por algumas razões. Assim, não é claro, mas também não passa despercebido, Uhum, uhum, porque muda a cor, tem uns sinais, uhum, entendeu? uhum, Que tanto é que eu já recebi é, devolutivas de pessoas que não sabiam, né? Isso lá no começo, falaram, eu gostei muito da abordagem sobre o racismo que tem em algumas partes da exposição. uhum, Então, assim, a uhum, pessoa não tinha folder, mas foi, né, reparando. O folder é uhum, muito importante, uhum, justamente para mapear e promover uma possibilidade de circuito. uhum, Mas, na ausência dele, né, porque a gente teve condições de reproduzir até um determinado período, depois não teve mais, a gente uhum, tem as ações educativas do museu que favorecem essa, né, chamada de atenção, e a gente tem o QR Code e a gente tem essa diferença estética nos uhum. pontos onde as intervenções acontecem. Então, isso mostra que tem alguma coisa fora do lugar, fora Um de ordem, ruído que é ali, né? Tem um também ruído. É. proposital, né? Aham, Tirar um aham, pouco a harmonia estética uhum, daquela intervenção. Né? E aí você uhum, vai ler o texto, você vai ver, são textos muito diferentes, com uma linguagem muito diferente, né? Porque os textos que nós produzimos em 2009, 2010, eles eram textos com uma preocupação muito informativa, uhum, né? Inclusive, a gente faz algumas relações de passado e presente, tem algumas partes assim que são muito, né, positivadas, né, no sentido de negar conflito, negar, né, para privilegiar a informação. E os textos da Brasil decolonial, eles são muito provocativos. uhum, Eles são muito no sentido de incomodar, de provocar, pensar, principalmente em relação ao racismo, que é a principal permanência desse sistema escravista que nós adotamos durante tanto tempo, né? E uhum. que ainda segue nos maltratando, nos matando, e que precisa ser denunciado, precisa ser combatido, e eu acredito que essa exposição fortalece esse combate, fortalece uma história antirracista no museu. Legal. Não, esse projeto é super bonito, é super interessante. Aline, olha só, eu quero te trazer aqui um tema que, enfim, você não se envolveu diretamente, mas que é uma questão, né, bastante importante, que é a exposição Nosso Sagrado, né? Que é um acervo de 519 objetos das religiosidades afro-brasileiras confiscados pela Polícia Civil em casas de santo cariocas nas primeiras décadas do Brasil republicano, com amparo dos códigos penais de 1890 e 1940, que autorizavam a prender praticantes dessas religiões, é, e esse acervo que teve, enfim, na polícia por muitos anos, ele foi transferido para o Museu da República
em 2020. Enfim, não sem polêmica, não sem discussões, enfim. Fala da importância desse resgate desse acervo e da pertinência ou não, porque essa foi uma questão discutida, do seu depósito no Museu da República, né? Do depósito desse acervo no Museu da República, da exposição desse acervo no Museu da República. Então, Isabela, eu conheci essa coleção. Eu já sou uma admiradora do trabalho, né, que vem sendo desenvolvido desde que essa coleção foi transferida do Museu da Polícia Civil para o Museu da República durante a pandemia, né, e tenho acompanhado os estudos do Mário Chagas, da mãe Meninazinha de Oxum, da mãe Nilce, da própria Maria Helena Versiani, Eduardo Posidônio, né, pessoas que estão debruçadas nessa pesquisa, e eu acho muito decolonial e muito reparador o fato dessa coleção estar no Museu da República. Eu tive a oportunidade de conhecer, fazer uma visita com o Mário, com a Maria Helena Versiani, em maio desse ano, e fiquei muito entusiasmada com o trabalho que vem sendo feito de curadoria compartilhada com os filhos, né, de terreiro, com os povos de terreiro, autoridade compartilhada, tudo que acontece em torno dessa coleção é fruto de uma decisão coletiva, né, de uma gestão horizontal, e isso é muito potente e muito exemplar na lida desse tipo de acervo, né, principalmente por ter sido um acervo apreendido, em parte, durante o governo Vargas e hoje está na casa que o Getúlio Na casa Vargas, do Vargas, né? né? Isso é de uma reparação, de uma encruzilhada assim sensacional. Aham. Eu sou um entusiasta da permanência dessa coleção lá. Eu acho que nada é por acaso. Antes dela ir para lá, se ventilou ir para o Museu Nacional. Imagina se tivesse ido para o Museu Nacional. Ventilou-se ir para o Museu Histórico Nacional durante a gestão do Paulo Knaus e acabou indo para o Museu da República. Eu acho que é para onde deveria ir, onde deve permanecer. E esse tipo de trabalho que tem sido realizado lá tem sido inspirador também para tratar coleções coleções de religiões de matriz africana em outros museus. No Museu Histórico Nacional, a gente tem o caso da coleção Zaira Trindade, que foi uma coleção doada em 1999 e exposta em 2019, 20 anos depois. Então, essa coleção foi doada pela praticante da religião, chamada Zaira Trindade. Nada se sabe sobre ela. Não sabemos por que ela doou a coleção. O que que aquilo significava para ela? Eu acho que durante muito tempo o imaterial da materialidade foi negligenciado, não foi valorizado como deveria, porque hoje a gente consegue entender melhor essa coleção, expor essa coleção, graças ao trabalho de um pai de santo, de um sacerdote chamado Rogério Elisiário, que tem o nome iniciático de Tateto Lenguqueno, que fruto de um grupo de trabalho montado a partir de uma roda de conversa com os movimentos negros, passou a integrar a curadoria dessa coleção no museu, e foi graças a ele que ela recebeu um tratamento digno, porque ela foi doada em 1999, e desde 1999 ela não saía da reserva, por Uhum. aqueles mesmos motivos que aprisionou a Uhum. Cambida. Uhum. Não tem beleza estética, não tem valor religioso, não tem valor histórico, é valor folclórico, né? Inclusive, eu cheguei a ouvir funcionar, essa coleção não era para estar aqui, isso era para estar no Museu do Folclore, né? Como se fosse algo menor. Uhum. E, e ele, né, ele conseguiu, através dos saberes próprios dele, relacionados à religião, os quais eu não compartilho, e por isso eu não teria autoridade para fazer nenhum tipo de trabalho em cima dessa coleção, Uhum. embora seja, né, historiadora do museu, e ele conseguiu nos ajudar a entender essa coleção e a expor essa coleção. E ele falou: a Zaira, ela já está, né, ela já faleceu, ela faleceu em 2014, mas ela quis
estar no museu através dos objetos de culto dela. Objetos de culto que não eram para estar no museu. Os assentamentos são objetos que fazem essa ligação do praticante com seus orixás, e quando esse praticante ele falece ou ele se desliga da religião, se converte para outra religião, esses assentamentos eles precisam ser destruídos para romper essa ligação. E eles não foram. Ela doou para o museu. Então ele valoriza, assim, ele não só valoriza essa materialidade como uma educação de combate ao racismo religioso, como ele também valoriza a construção de memória de uma agente social que praticava essa religião e que quis se fazer presente no museu a partir dos seus objetos. Ela doou a indumentária dela de Iemanjá, o quelé, uma série de objetos E que são esse acervo está exposto no Museu tá, Histórico? tá Uhum, exposto na exposição Cidadania, que aborda o período republicano. E a uhum, curadoria do tapeto é lindíssima, assim, uhum, tem um apelo estético muito forte e também sagrado, porque o sagrado, ele não foi dissociado. Eu, né, aquela, né, ignorantezinha, quando fui conversar com ele, falei, tapeto. A gente queria tanto que fosse tirado o valor sagrado desses objetos para valorizar o objeto documental. Você entende? Musealizar esses objetos. Ele olhou assim uhum, para minha cara. Impossível. uhum. Você não tem ideia da merda que você está falando, né? A doutora, né? Agrada. A doutora em história, totalmente ignorante. Ele falou: o sagrado está aí. E se eu alimentar, ele vai acordar. Uhum, O sagrado só deixa de existir se a materialidade do objeto deixar de existir. É isso que vocês querem? Será que era isso que a Zaira Trindade queria quando doou para um lugar de preservação? Então, assim, é um aprendizado diário, Isabela. uhum, Diário. E eu sou muito grata à minha ancestralidade também, ao universo, por ter a oportunidade de aprender com uhum, esses detentores dos saberes, com essas pessoas que contribuem muito para o museu mudar aquela narrativa tradicional do nacional e tal, para falar mais de coisas que nos dizem respeito mais diretamente, né? Como uhum. sociedade civil, como movimento social, religioso, enfim. Aline, a gente aqui já completou 1 hora de conversa. Achei que foi ótimo. Infelizmente, não transmitimos. Vai ser uma live póstuma, mas porque não é live, não vai estar live. Mas, enfim, é, olha só, eu queria, só antes de terminar, perguntar, porque, assim, na verdade, a gente já conversou um pouco sobre o Museu da USP, mas eu queria te perguntar se você, enfim, quer falar mais alguma coisa do Museu da USP, desse novo trabalho que você está fazendo, enfim, dessas novas narrativas que você está construindo, ajudando a construir. Ah, sempre quero, né, Isabela? E se você está me dando essa oportunidade, eu vou aproveitar, né? Porque o Museu Paulista, ele é um museu universitário, né? E a gente trabalha muito fortemente na curadoria, né, de coleções, curadoria de exposições, esse ciclo curatorial da pesquisa para coleta, catalogação, preservação, exposição. E eu entrei, né, em 2022, muito com esse foco da presença afrodiaspórica, né? Que aqui também é um lugar complicado, né? Como o Museu de História, é um lugar que precisa ainda ter uma abordagem mais crítica sobre isso, né? E isso até tem sido feito, as novas exposições trazem sempre, né, questões, casas e coisas, mundos do trabalho, em passados imaginados, sempre trazem um questionamento. A própria história do Brasil, que uma história do Brasil e passados imaginados são acervos da época do Toné,
e de um pouquinho antes, mas é uma outra leitura que se traz, uma leitura crítica, né? Uma leitura que ajuda a pensar a história dessas imagens e o que que a gente faz hoje com elas, né? E o meu trabalho vai muito nessa direção. Eu trabalho com uma coleção de retratos de pessoas negras, né? Uma coleção de 33 retratos que foram produzidos por um artista belga chamado Adrian Van Emelen. E eu trabalho justamente nesse. Tem um trecho, né, na exposição Brasil Decolonial que fala decolonizar né? Até tem no vídeo, né, que a gente fez sobre e é encontrar sujeitos onde antes só havia objetos. E esse, né, trecho é o que me mobiliza a identificar as pessoas que foram retratadas pelo Van Emelen, porque foram tratadas como tipos humanos, então estão num coletivo e não são identificadas pelo nome. Então, o meu trabalho atualmente está sendo muito no sentido de entender essa produção, de historicizar essa produção, num contexto bastante delicado, que é a década de 40, de 30 e 40, né? O Código Penal, projeto de embranquecimento da nação e um interesse em deter algo desse Brasil que estava desaparecendo. Então, esses rostos, eles foram domesticados, cristalizados, para decorar casas de elites, de classe média alta. Inclusive, a sua musealização é muito recente, e o meu sentido é justamente, tá, isso foi uma produção da branquitude, um consumo da branquitude, e o que que a gente faz hoje? E aí eu trabalho muito com essa epistemologia da encruzilhada, que a Leda Maria Martins fala, que o Luiz Rufino fala, que é trazer, né, pegar isso que veio da branquitude e transformar, né, e se apropriar e devolver de uma forma diferente, né, que é justamente identificando sujeitos onde antes só havia objetos e imagens. Muito E aqui legal. também tem uma coleção de objetos de religião de matriz africana, mas ela foi transferida para o MAI, para o Museu de Arqueologia e Etnologia. E a gente está num processo de estudar, a gente vai ter um encontro de terreiros, né, em novembro, justamente para discutir essa materialidade das religiões. Aí o trabalho, né, também lá do nosso sagrado, inspirando, né, Aham. e afetando outras instituições e outras pesquisas. E a ideia é tentar trazer de volta, né? Porque o fato delas terem sido transferidas para o Museu de Arqueologia e Etnologia diz muito respeito a uma não consideração desses objetos como objetos históricos, né? Ou Aham. como objetos que podem responder a questionamentos da história. Então, isso também é um caminho que eu estou trilhando e que eu pretendo em breve, né, ter uma exposição, ter um catálogo, ter alguma coisa tratando dessa curadoria que eu tô. Agora a gente recebeu aqui no museu um outro colega que também está muito dedicado a essas questões, chamado Davi Ribeiro, e ele também tá comigo nessa. A professora Solange Ferraz de Lima também, nós estamos, né, aí juntos mobilizando essas pesquisas e procurando escrever outras histórias no Museu Paulista, somando a todas essas, né, que estão aí à exposição, expostas para o público, e eu espero um dia receber você aqui, viu, Isabela? Para a gente Com percorrer certeza. juntas essas exposições. Com certeza, Aline. Aline, super obrigada.